RTM, Rádio Transmundial de Portugal. Chegamos ao episódio 100 do Entre Linhas, que conta com ouvintes de diferentes lugares do mundo, que eu nem faço ideia de onde é que estão, mas eu quero já aqui deixar um grande abraço para cada um de vocês. E o Entre Linhas também já conta com vários temas dentro do mundo literário, e eu sei que vocês não perderam um. Se vocês estão desde o início até, eu sei que não perderam nem sequer um. Mas este programa não se faz sozinho e existe alguém que trabalha arduamente nos bastidores, que mais do que produtora, é uma amiga fenomenal que pôs este projeto a andar. Então eu apresento-vos a minha convidada de hoje, que é a Renata Teodoro, também produtora do Entre Linhas e ainda responsável pelo Departamento de Comunicação e Produção da RTM Portugal. E eu sou a Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Eu estou feliz porque é o 100º episódio, mas principalmente porque eu estou a gravar contigo, estou a realizar um sonho, que é gravar contigo. Aliás, eu quero já aqui apelar aos nossos ouvintes que, por favor, ajudem-me a recolher assinaturas para que esta senhora, a Renata Teodoro, volte aos microfones da rádio. Fica aqui o meu apelo. Mas agora diz-me lá, Nata, estás feliz com a chegada do episódio 100? Muito feliz, Ana, muito contente de estar aqui contigo. 100 programas, hein, Ana? Quem diria? Lá no primeiro programa foi sobre... Você lembra, Ana? Poesia. Foi com a poesia, com a Bárbara, eu lembrava da Babi. Isso, foi o primeiro programa, foi sobre poesia com a Babi. E graças a Deus a gente chegou no 100º. Só os fortes permanecem, né, Ana? Ora bem. Para a glória de Deus, é claro. Ora bem, mas agora disseste uma coisa muito boa, só os fortes permanecem. Mas o que eu fico a pensar também é, não sentiste às vezes, agora se calhar vou estar a abrir um bocadinho demasiado o meu coração, mas não sentiste assim às Força. vezes tipo, ai meu Deus, será que a gente vai ter assunto para chegar Sim. até aos 100? Mas conseguimos. Sempre. Desde o programa 10. Desde o programa 10 eu sentia isso, Ana, mas assunto, Ana, não falta. É engraçado, eu acompanho um podcast também, não podcast, em vídeo, de história. E normalmente o rapaz, ele fala, nós abrimos caixinha de pergunta e ele sempre... E algumas das perguntas são, nossa, vocês têm tanto assunto? Aí ele fala, sim, nós sempre vamos ter assunto. Sempre. Aí outro dia ele mostrou a lista ainda de assuntos, é uma lista infinita que ele pretende ainda contar, provavelmente Jesus já voltou e ele ainda não vai ter terminado os assuntos. Então eu coloco isso para o Entre Linhas também, né? Às vezes dá aquele blackout criativo, como eu creio que são em todos os tipos de para os criadores de conteúdo, né, Ana? Aliás, tivemos um episódio com a Nana sobre isso. Exatamente, sobre isso. Foi com a Nana. Foi com a Nana, exatamente. E a Nana Silveira, exato. E esse blackout acontece, mas eu acho que os temas sempre vêm, Ana. Graças a Deus, graças a Deus. É verdade. Então quer dizer, tu sofres à dezena, mas depois quando chegas ao topo da dezena, tipo, não, ainda vai vir mais temas. Ainda vem, mas é engraçado, porque eu e a Ana, eu acho que é uma pergunta que você fará mais para frente, mas já vamos trazê-la aqui. E muitas vezes eu e a Ana fazemos reuniões para trazer os... Nós separamos, tipo, agora vamos trazer os conteúdos, depois os convidados para esses conteúdos, com quem, depois uma outra reunião com quem nós já conseguimos falar, esse conteúdo acho que não vai dar certo, e durante aqueles conteúdos que nós criamos, aparecem outros conteúdos no meio disso tudo. Então, tem dias que estamos mais sem criatividade, tem dias que temos muitas ideias. Então, eu acho que faz parte, Ana. A questão é não se desesperar, porque faz parte esse blackout criativo, como eu falei, e trabalhar assim é mais gostoso, né, Ana? Eu trabalhar com emoção, né? Eu gosto de trabalhar assim, Ana, eu gosto. Desde que eu comecei na RTM Brasil, eu gosto de trabalhar sob pressão, Ana. Me dou bem. Pressão ou emoção?
pressão, emoção, parece uma montanha russa. Quando, não sei, no Brasil tem aquele jet ski, aí fica todo mundo atrás na boia. Aí o gajo fala assim: levantem os braços, aí todo mundo levanta, ele vai e derruba todo mundo, aí ele pergunta com você emoção. E eu gosto disso, Ana, eu gosto disso. Bom, mas eu tenho que te agradecer porque tu sempre tens a capacidade de me acalmar. Eu começo às vezes quase a puxar os cabelos, tipo assim, ai meu Deus, eu não consigo. E de repente vem a Renata, que é tipo o grilinho da minha consciência, de calma, Ana, vai dar certo. E sabes o que é bom no O meio quê? disto tudo? É que os nossos ouvintes eles acabam sempre por ter acesso àquilo que é o produto final, daquilo que já foi Sim, planeado, daquilo que já foi feito, daquilo que tu acabaste de falar. E sinceramente eu creio que nós temos feito um bom trabalho. E eu acho que a maior prova disso, eu não falo em questão de números apenas, mas também pelo facto de que nós estamos sempre a conseguir pessoas novas a acederem sim, aos programas e sim. muitas delas nem sequer estão em Portugal. E já nem vou falar só do Brasil por causa da questão da língua. Eu falo até mesmo de tanto brasileiros, portugueses, africanos de fala portuguesa que estão ao redor do mundo e que têm acesso ao programa. Agora a pergunta que eu te faço é: tu, na altura que eu te apresentei a ideia do programa, que eu vou-te ser sincera, a minha memória está tipo a memória da Dori, eu já não me lembro, mas eu lembro que estava muito Se você me nervosa. perguntar, eu não lembro quando nasceu, Eu quando o também não. programa, quando estávamos grávidas do programa. Eu não lembro, Ana. Eu Eu não não me lembro lembro. disso também. É uma coisa que foi-se na minha memória. Tu Sim. ficaste um bocado temerosa ou percebeste que era um projeto que tinha pernas para andar? Agora é o momento em que tu vais lavar a alma. Ah, eu creio que. Ó, Ana, eu vou começar falando que a host do programa, que é Dona Ana Margarida, ajuda muito, Ana. A Ana começou no RTM Portugal com o RTM Talk, fazendo algumas entrevistas, reportagens também para nós. E a Ana que sugeriu o tema do programa, o Entre Linhas, porque é um universo que a Ana domina muito. A Ana domina muito essa área, a Ana gosta muito de ler, a Ana conhece muitos autores, conhece muitos livros, e isso fica muito mais fácil. E isso se torna também muito prazeroso. Eu tenho certeza que a Ana vai concordar com isso. Então, isso tornou tudo mais fácil. E o tema literatura é um assunto muito interessante, né, Ana? Dá para abordarmos muitos temas, como nós estávamos a falar. Ai, acabou o assunto. Não, dá para falar sobre livros, dá para falar sobre temas de livros, dá para falar sobre convidados, não, sobre autores Uhum, diversos. A gente consegue encaminhar por vários caminhos. Então, a Ana, com esse projeto, ajudou muito. Quando você conta sobre um determinado tipo de assunto e você vê os olhos dessa pessoa brilharem, epa, uhum, isso já são 50%, Ana. Aí o resto é história. Aí o resto a gente só junta a matéria-prima que a rádio já tem, a uhum. questão dos microfones, o Levi Simões que edita os nossos programas, que tem a É paciência verdade. também com isso. Então, tudo, vamos dizer, tudo o universo estava a conspirar para que isso acontecesse, Ana. E tu falaste nessa questão do brilhozinho nos olhos. Nós recentemente tivemos essa experiência com um dos nossos ouvintes que nos veio dar os parabéns e que, enquanto Exato, está fazendo o seu cardio, está a ouvir o Entre exato. Linhas. Está a ouvir o Nunca eu Entre pensei Linhas. que seríamos companhia para alguém enquanto faz cardio. Imagina o gajo a correr na esteira com o cardio ouvindo sobre Camões, entendeu? O que aquele homem está a ouvir o quê? Tá a ouvir Metallica, não, tá ouvindo a Margarida falar sobre Camões com Levi Meirelles, entendeu? Entregamos cultura, basicamente é Exatamente. isso. Olha, e como produtor, o que é que te chamou mais a atenção e o que é que te levou a considerar que este programa de literatura tinha algo a agregar para uma rádio cristã? Eu faço esta pergunta porquê? Por saber que tu tens uma grande formação na área da comunicação, tu já trabalhas Sim, há bastante tempo nisto, e ainda por cima tu consomes muito do que se passa aí na cultura dentro da área da comunicação e tu sabes sempre o que resulta.
Quais é que foram então os critérios que te ajudaram a definir o que seria uma boa levar isto adiante? Epa, Ana. Eu acho que a questão da literatura em si é um tema muito interessante. Eu acho que, seja para cristãos ou não, a literatura é importante. Nós somos inseridos no universo literário desde muito cedo na escola. E alguns gostam, outros não gostam, né? Isso eu acho que é normal. Uns gostam de ler, outros não gostam de ler. Mas desde cedo, na escola, nós somos inseridos a isso, né? Então, eu acho que nós usamos o Entre Linhas como uma oportunidade, como uma ferramenta para isso. Eu acho que isso é muito legal, Ana, é muito essencial. Pois, como eu falei, a literatura não são apenas os livros, a literatura, a questão do ler, está inserido em várias áreas. Sobre o que a gente já falou no Entre Linhas, Ana, sobre banda desenhada, sobre composição musical, sobre os autores, sobre RPG? best-seller, RPG, best-sellers, livros que não são best-seller, que são conhecidos, que foi um programa recente que a Ana fez muito, que foi muito legal, com uma autora, não sei se ela é da GBU, Ana. Ela pertenceu à GBU, estás a falar da Pertenceu à Emily, GBU, certo? A Emily exatamente. Lange, isso. Então, como a Ana falou, falamos sobre E ela é RPG. artista, E ela é é da artista também. música. A questão da arte, falamos já sobre faculdade de letras, então a literatura está envolvida em todas as áreas. E o cristianismo está inserido em todas essas áreas também, Ana. Entendeu? Com O cristianismo certeza. não é, nós somos cristãos, então somos fechados numa bolha. Não, tem RPG cristão, tem RPG banda desenhada, composições musicais, livros best-sellers cristãos, livros que não são best-sellers cristãos também. Então, isso é um privilégio, Ana, e o Entre Linhas é uma ferramenta para isso. E isso que é muito legal, entendeu? Conseguir. Se você não gosta de RPG, epa, tem um programa sobre composição musical. Se você não gosta daquele determinado autor, epa, tem aquele outro autor que falamos no Entre Linhas também. É um leque, Ana. Com E certeza. poder falar do cristianismo em todas essas áreas também é incrível. E sabes, uma das coisas que me dá mais gosto é o facto de que nós somos cristãos, nós as duas somos cristãs, mas a gente não vive numa bolha. Não. E o facto de estarmos atentas a tudo o que se passa na cultura, mas podendo trazer mais pessoas para perto, principalmente quem não é cristão, através de, olha, nós queremos mostrar como é que nós vemos o mundo sendo Sim, cristãs, mas pegando naquilo que já existe na cultura. E sim. agora eu quero te perguntar, tu consegues me dar assim um top 3 dos teus episódios favoritos do Entre Linhas? Ana, por que você faz isso? Porque eu sou assim. Ana, Eu é sou muito assim. difícil. Ou seja, um top 3 de episódios favoritos e uma explicação. Agora só para piorar, só por causa da birra. Para piorar, um motivo pelo qual tu aconselhas esses episódios. Mas também quiseres fazer o top 3 dos piores, que eu já fiz aqui. Ai, vamos. Deixa eu ver. Vamos lá, então. Vou puxar a sardinha para um amigo que tem um programa que eu gostei muito dele, que foi o nosso primeiro episódio especial de Natal, que foi com Israel Mazakorati. Ana, me corrija, que foi o Evangelho de Lucas? Lucas Evangelho 2. de Eu Lucas 2. chorei nesse A episódio. Ana Margarida, que isso é apenas áudio, mas a Ana me enviou o vídeo das gravações. A Ana estava a chorar na gravação com Israel Mazakorati Sim. sobre Lucas 2. Isso é importante dizer aqui, tá? A Renata, ela está na produção, ela trabalha nos bastidores, mas ela literalmente maneja tudo e ela sabe de tudo. Então, assim, se eu tiver com cara de eu vou rebentar para chorar, a Renata, na hora que está a revisar as coisas, vai me mandar mensagem. Sinto aqui uma lágrima. Sim, sim, a voz da Ana mudou um pouquinho aqui. Mas esse episódio mas é muito bom. É um episódio muito, muito bom. Eu acho que foi o primeiro do Israel. O Israel Mazakorati, ele é um pastor que vive em São Paulo. Ele é brasileiro. E eu trabalhei com o Israel na RTM Brasil. E como eu falei, eu tô puxando sardinha. O Israel, ele é muito bom. E esse episódio de Lucas 2,
ele traz uma delicadeza para isso, que era um episódio especial de Natal, e falamos sobre o nascimento de Jesus. Então, apenas nessa parte do Evangelho de Lucas, e ele faz uma analogia também com Isaías. Então, tudo isso, o episódio está muito bonito, é um episódio muito delicado, vale a pena ouvir, não apenas no Natal, vale a pena ouvir em qualquer época do ano, até a fazer cardio, Ana. Outro... Oi? Vamos lá, que só te faltam 2. Ok. Ai, pano. Eu sou dessas. Deixa eu pensar. Outro episódio que, por exemplo, já a falar dos leques, como abrimos, né? Um episódio que a Ana gravou com a Babi também, sobre Manso e Humilde. Outro dia eu e a Ana estávamos até a olhar. Manso e Humilde é um dos programas que nós mais temos ouvintes, com mais visualizações, downloads. E é um programa muito bom também, particularmente porque eu gosto muito desse livro Manso e Humilde. É um livro muito bom. E a Babi fala muito bem desse. Eu não vou falar nem apenas a Babi, a Ana também. Então, o livro tem um bom conteúdo, elas fazem uma análise do livro também, como se fosse um review, né? Do livro. Então, é um programa muito bom, e particularmente porque eu gosto muito desse livro. E quando você encontra. É engraçado que nós, quando gostamos muito de alguma coisa, nós vamos pesquisar sobre aquela coisa. Então, ouvir esse podcast foi muito bom, Ana. Muito bem. E o último, então, já me deste 2. Só me falta 1. Epa. Eu tenho um. Ai, força! Eu tenho um. Um que foi o convidado, o entrevistado, eu tenho certeza absoluta que foi a pessoa mais velha que já gravou Entre Linhas. Ai, já sei qual é. Foi minha avó. Foi a avó da Ana, foi também um especial de fim de ano. Um especial, de fim de ano mesmo, foi o último programa de 2024. Na altura ela ainda tinha 84. Ela fez 85 pouco anos. depois. Exatamente. Então foi muito bom que a Ana gravou com a avó. No estúdio onde tu estás agora? Com o estúdio, exatamente, as duas vieram para Lisboa e gravaram aqui, foi muito bom. A avó estava muito nervosa no começo, foi tudo mágico, foi tudo mágico. E a Ana puxar o assunto, e foi muito engraçado, porque no começo a avó não tá falando muito, aí depois a Ana fica perguntando tudo, aí a avó se solta mais no final. Não, e tu lembras-te que foi muito curioso nessa parte, porque eu disse assim, então aí, vó, tu gostavas de estar na escola? Eu já não lembro qual foi a pergunta que eu fiz, Sim. por causa dessa questão da literatura, né? Que ela passou a gostar muito, e ela, eu não, do nada, soltou não, eu não gostava, tipo, sinceridade absurda, né? Amo ler, mas foi muito gostoso, foi muito bom, porque a avó que incentivou a Ana a ler. E eu acho que ter esse programa também tem um que é a mais para Ana. E a rádio e o Entre Linhas ter o privilégio também, Ana, de poder presentear você com isso, é muito especial para nós. Porque ficou gravado. É uma memória que eu vou ter dela para sempre. Exato. Gravamos em vídeo, é verdade. Gravamos em vídeo esse também. Então, vamos dizer que esse programa, a questão, uma coisa mais nostálgica será, sabe? Do Entre Linhas. Então, os ouvintes aí acompanhem. E tem vários outros convidados incríveis também que passam pelo nosso podcast. Tem o Erlan Toastes também, que é um que eu gosto muito. A Babi, que eu comentei, a Babi não gravou apenas sobre Manso e Humilde, gravou tantos outros para nós. O pastor Paulo Chaveiro também, sempre quando eu e a Ana temos algum programa sobre questões bíblicas, das escrituras mesmo, e a gente chama o pastor Paulo Chaveiro, que é o apresentador do Som do Livro. Então, tem uma também recente, eu falei, né, não tinha nenhuma, eu tava assim para falar, lembrei de um monte. Estás-me a fazer lembrar a avó. Estou a puxar por quem vai vindo. A série que fizemos sobre os livros das Crônicas de Nárnia. Com a Gabi. Com as meninas. Que são duas pessoas fantásticas também, que sempre gravam o Entre Linhas para nós, sempre se colocam disponíveis
É verdade. para nos ajudar, e são também pessoas com conteúdo excelentes. Então, é isso, nós formamos nós duas somos uma equipa, mas Yeah. com todos esses entrevistados também, isso ajuda a nos tornar mais forte, a tornar o Entre Linhas aí mais Maduro, diria até. maduro, exatamente, boa. Nota-se, aliás, se os nossos ouvintes começarem a pesquisar sobre o Entre Linhas desde o primeiro episódio até agora, ao episódio 100, vão notar então uma grande mudança e vão ver tipo um crescendo dos episódios, não só dos episódios, mas também das perguntas que são feitas, daquilo que é elaborado, porque tu já explicaste aqui um bocadinho como é que nós funcionamos, mas eu gostaria até de complementar que os temas eles são apresentados, são discutidos em conjunto. Eu e tu estamos sempre nesse brainstorming, né? Vamos usar o estrangeirismo. E antes de passarmos ao produto final, as pessoas às vezes pensam que o mais difícil é gravar, mas não é tudo aquilo que está para trás. Há a escrita do roteiro, há a revisão, fazemos isso sempre juntas. E eu sei que também já falaste um bocadinho sobre de como isto agrega para cristãos e não cristãos. Agora eu não posso despedir de ti. Se bem que eu ainda vou continuar a falar contigo o resto do dia. Sim, mas antes eu quero ouvir rapidamente também o seu top 3. Meu Deus do céu! Olha, sem dúvida alguma, o meu primeiro lugar vai para o episódio da avó, porque por uma questão mesmo sentimental e também porque se não fosse ela eu não lia tanto, não é? E se calhar este programa não existia porque eu não ia ter aptidão para ler. Verdade. E porque vai ficar para sempre gravado não só da minha memória, mas também em audiovisual, vamos dizer assim. O segundo, eu vou-te dizer que foi o da Emily Lange, sobre dissonância, porque me identifiquei muito com aquilo que ela escreveu num livro, porque está uma escrita muito crua, de uma espiritualidade, uma vivência de espiritualidade muito, muito crua. E em terceiro lugar eu vou ter que pôr esse do Israel Mazakorati, de Lucas 2, porque trouxe-me um entendimento da beleza que foi a chegada de Jesus a este mundo, que eu nunca tinha parado para pensar, e acho que isso me levou a entender mais a questão dele ser manso e humilde, e sabes, foi uma coisa que fundamentou ainda mais a minha fé. E ter esse privilégio de fazer programas assim para cristãos e não cristãos, epá, é uma alegria tremenda. Trazer a beleza do evangelho, né? Com certeza, com certeza. Agora, assim, eu sei que eu vou falar contigo o resto do dia, o resto da vida, porque enquanto eu estiver aqui na rádio, mas para além disso a gente é amiga. E malta, eu vou-vos dizer uma coisa, se há sítio onde eu descanso bem, há poucos sítios onde eu descanso bem neste mundo, mas um dos sítios onde eu descanso bem é na casa da Renata, quando vou lá para Lisboa, onde a Yochi também me cede o quarto dela. Airbnb aqui, ó, uma publi. Coloquem lá uma avaliação no booking.com. Mas eu tenho que te fazer esta pergunta. O que é que nós esperamos? Mas eu vou fazer um bocadinho mais para ti. O que é que tu esperas do Entre Linhas para os próximos anos? Mais 100. Imagina, daqui mais ou menos... Ou seja, agora queres começar a sofrer às centenas. Mais 100, se Deus quiser, mais 100, mais 300 e por aí vai. O programa O Som do Livro tem 5 anos e meio. Se eu tiver a oportunidade de fazer o Entre Linhas, se for da vontade de Deus, continuarmos com o Entre Linhas, principalmente, trazermos mais convidados, irmos mais longe também com o Entre Linhas, quem sabe um projeto de vídeo, Ana, alguma coisa assim, reciclarmos também alguns episódios, regravarmos sobre determinados temas com outros convidados ou com os mesmos convidados. Assuntos não faltam, Ana, como nós comentamos, graças a Deus pela criatividade, graças a Deus por Ele ter nos dado um leque de possibilidades de fazermos vários programas com vários convidados, com vários temas, graças a Deus pela amizade, de Deus ter nos dado isso, entendeu? De fazer dar certo. Graças a Deus por tudo isso, Ana. E eu falei a gozar, mas fala sério também, que venham mais 100, e se Deus quiser, daqui 1 ano, 2 anos, voltemos aqui para gravar mais
a comemoração de outros 100 episódios do Entre Linhas, Ana. O Entre Linhas contou com a participação especial de Renata Teodoro e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.